Olá, seja muito bem-vindo ao universo da fitoalquimia. Eu fico muito feliz de você estar aqui comigo agora, de você ter se interessado por esse assunto brilhante que é o universo das plantas medicinais e das ervas ritualísticas. Eu pretendo com você, daqui nos próximos minutos, aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, para você entender basicamente sobre este universo da fitoalquimia, a importância que é estudar plantas medicinais, estudar ervas ritualísticas e também entender um pouco sobre a aplicação destes temas na nossa vida. Por que nós estudaríamos alguma coisa se não fosse para aplicar este conhecimento de alguma maneira, né? Então, eu tenho certeza que este conteúdo de alguma forma te atraiu, né? E você chegou até aqui. E este chegar até aqui, eu tenho algumas coisas para te oferecer neste universo da fitoalquimia. Bom, falando sobre fitoalquimia, né? O que é a ideia da fitoalquimia aí, com todos esses símbolos, com todo esse universo da nossa energia das plantas, da nossa química das plantas, da nossos rituais, possibilidades de praticar uma série de coisas utilizando do reino vegetal, né? A fitoalquimia é um curso que eu desenvolvi, eu, Carlos Moraes, fitoalquimista, fitoterapeuta, farmacêutico, né? Conhecedor aí do universo das plantas e um pesquisador já há muito tempo deste universo. Trago nesse curso um propósito de entender não apenas o universo químico das plantas, mas também o universo energético, aplicação terapêutica, aplicação mágica, ritualística, religiosa, entender um pouco deste universo fechando uma grande ideia, fechando um grande ciclo de conhecimento a respeito do reino vegetal. E então, a minha proposta sempre foi levar às pessoas parte deste conhecimento que eu tenho e fazê-las entender que as plantas vão muito além de simples remédios, né? Num simples chazinho, né? Quando nós éramos crianças, as nossas avós, as nossas mães, pais faziam pra gente, né? Nós vamos mais além. E como nós conseguimos integrar todos esses conhecimentos numa coisa só. E isso formar pessoas capazes, pessoas capacitadas de aplicar isso no seu dia a dia. Então, essa é a minha simples proposta aqui com você, né? E estou te convidando para este módulo introdutório. Este módulo introdutório ele visa falar a respeito dos assuntos basilares, vamos dizer assim, estruturais, que vão dar o esqueleto para aquilo que nós estudaremos futuramente, né? Então, esse módulo introdutório é vamos dizer assim, uma entradinha no restaurante, né? Para a gente começar a falar sobre a fito, para a gente começar a falar sobre a alquimia e podermos fazer outras coisas mais em nossa vida. Então, esse acaba sendo e será um universo de possibilidades em nossa vida. E vamos embarcar comigo no que? Nesta primeira aula, vamos dizer assim, uma primeira aula, onde eu quero dar as boas-vindas para você, que já o fiz, né? E falar sobre quais são os temas, qual é o conteúdo deste módulo introdutório, deste workshop que eu estou ministrando aqui contigo e o que você vai acompanhar comigo durante todo este módulo, né? E que estará aí disponível gratuitamente para você, né? Para você entender um pouquinho. Primeiro, você vai saber um pouquinho da minha história. Então, vai ter nesta próxima aula, já na segunda aula,
você vai saber um pouquinho sobre a minha história, né? O meu conhecimento, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer nesse universo das plantas e como que eu levo esse universo na minha vida, né? Porque você precisa entender um pouquinho sobre o professor, né? Então, se você não sabe do currículo do professor, às vezes você fica em dúvidas de seguir em frente com ele, né? Hoje você está aqui, primeiramente, vendo a minha didática, como eu dou aula, como que eu explico, qual é o meu método, né, de aula. Então, este é o primeiro ponto para você fazer escolhas de seguir em frente com o estudo, com o curso ou coisas do tipo, conhecer um pouquinho o professor. Segundo, você vai entender por que você precisa estudar ou quer estudar fitoalquimia. O nome me chamou a atenção. Legal, muito bom. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, por que estudar fitoalquimia, afinal? Eu já dei um spoiler logo no início, né? Falei um pouquinho assim com quem não quer nada. Mas eu quero trazer mais elementos a respeito deste universo da fito, óbvio, né? Quais são os públicos-alvo? Quais são as aplicações, né? Para que se eu vou estudar a fito, tá? Isso tem a ver comigo? Sim ou não? Eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Sim ou não? Talvez, quem sabe, né? Então, tudo isso vai trazer aí alguma relação e eu quero falar com você sobre isso, né? Nós falaremos muito também sobre a história da alquimia, né? A história da utilização de plantas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Então, eu acho que esse é um tema muito necessário porque muitas vezes as pessoas compartilham conhecimentos, elas não sabem de onde veio. Às vezes nós temos muitos conhecimentos que nasceram no universo mágico ritualístico e hoje muitas vezes com excesso de materialismo que as pessoas estão vivendo, elas tiram o crédito desses aspectos, né? Negligenciando muitas vezes uma base muito importante de estudo que lá atrás foi a precursora das nossas ciências atuais. E isso, né, de alguma forma, negligenciar muitas vezes não nos permite entender que temos alguns outros aspectos que o materialismo não consegue analisar ou avaliar de forma correta, né? Outro aspecto, falaremos sobre a importância do conhecimento africano, o quanto que essa base foi muito importante, principalmente para nós aqui no Brasil, e como que isso estruturou o nosso conhecimento, inclusive medicamentoso, né, medicinal, e como que isso se tornou ciência, de alguma forma. Depois nós vamos para o universo oriental, que também foi muito importante e é utilizado até hoje para a nossa área de ciências, né? Ciências da área da saúde, principalmente. Também vamos falar como que as ervas medicinais foram aplicadas nos últimos séculos, e aí vamos passar um pouco pela Idade Média, vamos passar um pouco pelo indo-europeu, né? Nós vamos falar dos indígenas, nós vamos falar na época da Idade Média, nós vamos falar do Renascimento e como que este comportamento moldou como hoje nós lidamos com plantas medicinais, né? E como que isso está estruturado no tempo. Falaremos sobre processos extrativos, para você entender o que é uma maceração, para você entender o que é uma decocção, o que é uma infusão, a diferença de infusão e de chá, né? Alguns termos extremamente importantes para você que quer mergulhar nesse universo. Se você não tem conhecimento sobre isso e você quer aprofundar, você também tem que entender que
eu não vou consumir plantas apenas in natura, né? E eu preciso de outros métodos, de outros processos extrativos para obter aí os remédios que eu desejo e eu espero. Falaremos de um assunto muito legal, que é a anatomia das plantas, e vou mostrar para você que as plantas têm energia, têm aura, então esta aura influencia sim no nosso corpo. Muitas vezes a gente coloca uma coisa como apenas dentro da nossa imaginação, né? É imaginativo a ideia de que esse universo áurico, energético, vibracional, ele só está no plano da imaginação. Isso não existe, né? Eu tenho como comprovar que existe, tá? Porque eu tenho a máquina de foto Kirlian e eu tenho nessa minha máquina eu tenho como fazer a foto da aura das plantas. E aí eu tenho um material vasto sobre esse assunto que também me trouxe embasamento teórico para comprovar a energia das plantas, tá? E é isso. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha se interessado mais ainda. Aqui é só uma entrada, realmente, do que nós falaremos durante todo esse módulo. Eu gostaria que você aproveitasse esse momento e também comentasse, colocasse aqui embaixo nos comentários um pouco do que você acha disso, dessa aula, desse assunto e como que você lida com as plantas medicinais. Se você tem interesse de ir à frente com este universo. Se quiser ir comigo, eu te vejo na próxima aula, no próximo bloco, onde nós falaremos sobre o assunto fitoalquimia. Eu espero você.